Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem, se cuidando muito. Hoje nós daremos sequência às nossas atividades de matemática e nós vamos trabalhar com gráficos. Nós vamos iniciar com o gráfico de barras. Acompanhe a leitura comigo para nós vermos qual que é a definição para esse tipo de gráfico, que diz assim: um gráfico de barras é um gráfico que usa barras com comprimentos proporcionais para comparar dados entre categorias. As barras podem ser plotadas verticalmente, ou seja, em pé, que seria um gráfico chamado de colunas, ou horizontalmente, ou seja, deitado, gráfico de barras. Bom, de qualquer forma, quando nós vamos estudar esse tipo de gráfico, tanto ele deitado quanto em pé, a gente pode chamar de gráfico de barras, tá? Bom, então aqui nós vamos iniciar na nossa página 12. Nós temos o seguinte exercício, acompanha comigo, por favor. Maria fez uma pesquisa com seus amigos para descobrir qual a fruta que eles mais gostavam. Após a pesquisa, ela inseriu os dados coletados no gráfico abaixo. Então, nós temos aqui um gráfico. Nós temos aqui as frutas, morango, uva, laranja, limão e abacaxi. E repara que aqui nesse eixo aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos as quantidades. E esse gráfico tá bem facinho, que tem até, ó, a linha pontilhada levando até o valor, né? Então, para esse gráfico, nós temos algumas questões. Após observar o gráfico, responda as questões a seguir. Letra A. Quantos amigos foram entrevistados? Então, observando esse gráfico aqui, eu não tenho o total de amigos, nenhuma dessas barrinhas aqui me trazem qual é a quantidade. Como que eu faço para obter essa quantidade de amigos? É só eu observar a quantidade de cada fruta, a quantidade total, e somar. Quando eu somar, eu vou ter o total de votos. Se eu somar os votos do morango, da uva, da laranja, do limão e do abacaxi, eu vou saber qual que é o total de pessoas que participaram dessa eleição, que é o que está sendo solicitado aqui na letra A. Então, eu vou ver, morango teve quantos votos, uva, quantos votos, laranja, quantos votos, limão, quantos votos, abacaxi, quantos votos, e aí é só eu somar tudo. Letra B. Qual é a fruta favorita dos amigos de Maria? Então, qual que vai ser a fruta favorita? Qual apresentar a maior barrinha, a maior coluna? C. Qual a fruta preferida por uma dezena de amigos? Então, quanto que vale uma dezena? Lembra que a gente sempre aprende unidade, dezena e centena. Unidade vale 1, dezena vale 10 e centena vale 100. E aí, quanto que vale uma dezena? Você vai observar aqui no gráfico. Qual dessas frutas aqui tem uma dezena, ou seja, 10 votos? D. Quantos amigos preferiram morango e uva? Então, eu tenho aqui, ó, morango e uva. O que eu vou fazer? Eu coloco que morango é tanto e uva é tanto. Não, vocês farão da seguinte maneira. Vocês vão somar. Quantos colegas preferiram o morango? Tantos. Quantos preferiram a uva? Tantos. Então, vocês vão somar esses dois valores, vão colocar o total aqui. E quantos amigos preferiram laranja e limão? Então, eu tenho aqui, ó, laranja e o limão. Vou ver o valor aqui do limão e o valor da laranja e vou somar esses dois valores, assim como foi feito no item anterior. F. Qual a diferença entre a quantidade de amigos que gostam de uva e de laranja? Então, quando nós falamos de diferença, nós estamos falando de subtração, ou seja, conta de menos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou observar lá quantos amigos que gostam de uva e quantos amigos que gostam de laranja. E ao contrário do que nós fizemos nos itens anteriores, agora nós vamos subtrair. Nós vamos subtrair a quantidade de amigos que preferiram a uva e a quantidade de amigos que preferiram a laranja. Lembrando que sempre o número maior vem antes, tá bom? E esse é o fim da nossa página 12.
Agora, na nossa página 13, nós vamos dar sequência ainda com o mesmo tipo de gráfico. O exercício diz assim: observe o gráfico e responda. Observe o gráfico, primeiro eu preciso observar aqui. Do que se trata esse gráfico? Se trata da venda de lanches. Nós temos aqui as quantidades dos lanches e aqui nós observamos que essa venda ocorreu por mês. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Bom, observamos, ó, janeiro foi o mês que mais vendeu, o mês que menos vendeu foi abril, o mês que mais vendeu 600 lanches, o mês que menos vendeu 100. Então, nós temos aqui nenhum mês a venda foi igual, já conseguimos tirar esses dados daqui. Na letra A dessa atividade, pergunta assim: quantos lanches foram vendidos nos seguintes meses? Então, eu tenho janeiro, vou observar janeiro até onde vai a barrinha, ó, até os 600, anoto 600 lanches. Fevereiro, observo fevereiro, deixa eu puxar um pouquinho para baixo. Março, observo março. Abril, ó, quantos foram? Tá bem facinho. Maio, quantos foram vendidos? E junho, quantos foram vendidos? Bem fácil. E aqui na letra B pergunta: em que mês foram vendidos mais lanches? Eu já comentei com vocês quando eu expliquei. Letra C: em que mês foram vendidos menos lanches? Também comentei com vocês. Volta, observa o gráfico para poder responder. Bom, na sequência, nós temos mais uma atividade aqui embaixo. Observe o gráfico e responda. Vamos observar o gráfico. Então, aqui o título do meu gráfico é Idades das Crianças. Então, aqui está falando das idades de algumas crianças. Nós temos aqui os nomes das crianças: Ana, Bárbara, Júlio, César, Tiago e Helena. E aqui, nesse eixo aqui vertical, nós temos as idades, que vão de 0 a 11 anos. Bom, o que nós podemos perceber aqui? Que a criança mais nova, no caso, que tem a menor idade, seria o Tiago, que tem 5 anos. Que nós temos aqui Júlio e César, que tem 11 anos, ambos têm 11 anos, né? E que os demais estão abaixo de 11 anos no caso. Bom, vamos ver aqui o que está sendo solicitado. Aqui ao lado, no quadro ao lado, nós temos o seguinte item para responder. Quais são as idades das seguintes crianças? Ana, Bárbara, Júlio, César, Tiago e Helena. Tá bem fácil, está até na mesma sequência aqui do gráfico. Bom, e esse foi o fim da nossa página 13. Agora, na nossa página 14, nós temos aqui a seguinte tarefa. Vamos lá. Diz assim: observe o gráfico abaixo. Observe o gráfico inicialmente. Vamos dar uma estudada aqui nesse gráfico para facilitar as atividades aqui embaixo. Qual que é o título desse gráfico? Preferência musical dos alunos da 7ª série A e B. Então, nós temos aqui alguns ritmos, né, musicais: rock, pop, hip hop, rap, sertaneja e MPB. E aqui a legenda me diz que essa cor azul da barrinha é o número de alunos. Então, nós temos aqui uma escala que é feita de 5 em 5, né? Então, rock teve aqui 15, talvez um pouquinho mais de 15 votos, pop quase 25, hip hop 10 ou quase 10, rap um pouquinho mais que 5, sertaneja menos que 5 e MPB mais que 5, está entre 5 e 10, mais próximo do 10 aqui. Mas o exercício não vai pedir valores exatos, vai pedir somente análise, olha só. Então, nós temos aqui embaixo. Após observar o gráfico, pinte de azul os rádios que apresentam informações verdadeiras, somente as informações que são verdadeiras, as que são falsas pode deixar em branco. Então, diz assim, o primeiro rádio. Hip hop foi o estilo musical com o menor número de votos. Bom, para ele ser o estilo musical com o menor número de votos, tem que ser a menor barrinha. A barrinha dele está aqui, é a menor? Sim ou não? Se
for verdadeiro, pinta aí. Se for falso, não pinta. Continuando. O estilo pop foi o mais votado. Para ele ser o mais votado, a barrinha tem que ser a maior. Olha lá o pop, é a barrinha maior? Tá fácil. Próximo. O estilo musical MPB teve mais de 5 votos. Vamos achar aqui, ó, MPB. Aqui tá MPB e essa linha aqui, ó, acompanha comigo até a esquerda, é a linha dos 5. Ele teve mais que 5 votos? Ele passou da linha dos 5? Então, pensa aí e pinta se for verdadeiro. Próximo aqui embaixo. O estilo musical sertanejo foi o menos votado. Será que ele tem a barrinha menor? Se for, pode pintar o radinho de azul. Próximo. O estilo musical rock foi o mais votado. Acho o rock, ó o rock aqui. Ele foi o mais votado, será? Só de olhar as barrinhas dá pra gente visualizar? Eu acho que sim. O estilo musical rap teve menos de 10 votos. Ó, vamos encontrar aqui o rap. A linha do 10 está aqui, ó. Será que ele teve menos de 10 votos, então, nesse caso? O estilo musical pop teve mais votos do que o estilo musical MPB. Aqui eu tenho que comparar. Então, eu tenho aqui o pop e aqui eu tenho o MPB. Olha onde que o pop está, olha onde o MPB está. Então, o pop teve mais votos? Sim ou não? Próximo. O estilo musical rap teve menos votos que o estilo musical pop. Vamos ver, aqui está o rap. Opa! E aqui está o pop. O rap teve menos votos que o pop? O que vocês acham observando as barrinhas? Se for verdadeiro, pode pintar. E o último radinho, o estilo musical MPB teve menos votos que o estilo musical rap. Vamos ver, MPB está aqui e vamos baixar um pouquinho. Está aqui e o rap está aqui. O MPB, ele teve menos votos que o rap? Pela barrinha já dá para a gente identificar. Então, vocês acham que é verdadeiro pelo gráfico? Se for, pode pintar de azul. E esse é o final da nossa página 14. Agora, nós vamos para a nossa página 15. O exercício da página 15 diz assim. Na aula de ciências, o professor falou da importância de manter a medida da massa, ou, entre aspas, peso, adequada, conforme a idade, a medida da altura e o sexo da pessoa para evitar problemas de saúde. Em casa, Paulo fez uma pesquisa com os familiares para conhecer o peso, entre aspas, de cada um deles. Em seguida, ele construiu este gráfico. Então, vamos lá. Antes de nós irmos para o gráfico, deixa eu explicar para vocês por que peso aqui está entre parênteses. Quando a gente diz assim, qual que é o seu peso? O meu peso é 52 quilos, um exemplo, né? Na verdade, eu estou falando da minha massa, eu não estou falando do meu peso. A massa, ela é medida em quilos. O que é o peso? O peso, ele é definido, né, como a força que a gravidade exerce sobre o nosso corpo para mantê-lo preso, entre aspas, ao chão, para evitar que a gente saia flutuando. E a unidade de medida de peso não é o quilo, na verdade, é o joule. Então, é uma forma errada. É costume nosso falar dessa questão do peso, mas na verdade é uma forma errada de se expressar, né? Então, quando a gente fala ali, eu tenho 50 quilos, tenho 52 quilos, né? Independente do peso, nós estamos nos referindo à nossa massa corpórea, não ao nosso peso, tá bom? Bom, então o Paulo ele fez esse gráfico aqui, familiares do Paulo é o título do gráfico. Aqui no eixo vertical eu vou ter os pesos, né, a medida de massa, né, em quilo. Eu até completei aqui para vocês observarem o seguinte, embora apareça 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, de 10 em 10, esse gráfico ele foi feito de 5 em 5, embora o número intermediário aqui não apareça. Existem algumas
colunas aqui que elas vão até esse número intermediário. Então, a gente precisa visualizar assim. Ó, acompanha comigo do lado como ficaria. Ó, 0 no primeiro pontinho, 5. Aí o 10 que já está, legal. O próximo pontinho, 15. O próximo 20 que já está. Na sequência, 25. Depois o 30 que já está. Na sequência, 35. Depois 40 que já está. Qual que seria o próximo? 45, isso. E o próximo 50 que já está. Qual que seria o próximo? 55. Na sequência, o 60 que já está. Próximo, 65. 70 já está, 75, 80 que já está, 85, 90 que já está, 95 e 100. Bom? Bom, então nós temos aqui os familiares dele. Nós temos a Tereza, o Gino, o Beto, a Ana, o Gilberto, o Flávio, o Pedro, a Mara e o Antônio, né? E aqui nesse eixo aqui horizontal, nós temos as pessoas. Quando vocês aprenderem sobre gráficos, vocês vão ver que esse eixo é o Y e esse é o X. Aqui como nós estamos trabalhando gráficos intitulados, com título e tal, repara que sempre tem um nome, não tem letra só representando. Nós temos o que indica cada um desses eixos. Bom, essa atividade aqui é uma atividade bem mais completa, né, para nós respondermos. Nós temos até comparativos para realizar. Então, presta bastante atenção, que embora tenha bastante itens, não é difícil. A gente vai encontrar todas as informações aqui, tá bom? Diz assim: complete as afirmações de acordo com o gráfico. Letra A. Mara pesa... Parará. Então, eu vou lá na Mara. Vamos por partes. Não adianta olhar tudo e se afobar. Calma. Primeiro, vamos encontrar a Mara. Ó, Mara tá aqui. Então, eu vou olhar aqui. Ó, vou ver até onde vai a barrinha dela e vou até aqui à esquerda. Ó. Repara, ó, que caiu num lugar que não tem número. Lembra que eu acabei de explicar para vocês a questão do 5 em 5? Então, agora fica mais fácil. Então, você vai marcar o peso da Mara, que você vai observar aqui do lado. E, parará, pesa 70 quilos. Poxa, mas não tem um nome, como que eu vou saber? É fácil. Eu vou olhar aqui, ó, aqui é a linha do 70. Vou procurar quem tem a barrinha na altura do 70. Ó, essa primeira pessoa. Então, é só eu copiar o nome dela aqui nesse espaço. Fácil. B. A pessoa com maior medida de massa é, ou seja, quem tem aqui é mais pesadinho, né, entre aspas, já que eu expliquei que o peso é uma forma errada, quem que tem a maior massa é quem tem a maior barra, ó, pã. Vai ver o nome, vai anotar aqui e vai anotar qual que é a massa dele, quantos quilos que tem essa massa. Só olhar aqui do lado. C. A pessoa com menor medida de massa é, ou seja, quem tem a menor massa é quem tem a menor barrinha. Só encontrar aqui e comparar. Lembra do 5 em 5 que eu expliquei para vocês. E anota aqui qual que é essa massa. Beto e Parará têm pesos iguais. Mas como que eu vou saber? É só ver aqui, ó. Achou o Beto? Ó o Beto aqui. Você vai achar que o Beto ele tem 80 quilos. Dá uma olhadinha quem que tem a barrinha na mesma altura da barrinha do Beto. Aí copia o nome aqui embaixo e coloca qual que é o peso. Eu acabei de falar o peso para vocês. Gino pesa entre aspas, né? Quantos quilos aqui que o Gino tem? Vou olhar aqui, repara que aqui não tem o número, lembra do 5 em 5. Opa, peraí que acho que não apareceu, ó. O Gino tá aqui. Olha lá, lembra que eu expliquei do 5 em 5. Aí diz na letra F. Juntos, Tereza e Antônio pesam. Vamos lá. Então, nós vamos ver a Tereza. Procura qual que é o peso da Tereza. E cadê o Antônio? Ixi, o Antônio tá aqui no final, ó. Qual que é o peso dos dois juntos? Qual que é a massa dos dois juntos? É só somar. Aí diz na letra G. A diferença entre os pesos de Pedro e Tereza é diferença. Já trabalhamos isso no exercício anterior. Diferença é uma subtração. Então, eu preciso encontrar qual que é o peso do Pedro e da Tereza, ó.
Cadê o Pedro? O Pedro está aqui e a Teresa está aqui. Então, encontrando as duas massas, nós vamos fazer a subtração. H. Os pesos de Ana, acha lá no gráfico qual que é a massa de Ana. De Mara, procura lá qual que é de Mara. De Gino e Antônio, procura também o Gino e o Antônio. Tá aqui, ó, o espacinho para poder preencher. Colocados em ordem crescente ficam assim. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão identificar lá no gráfico essas massas. Depois que vocês identificarem, vocês vão colocar em ordem crescente. O que é ordem crescente? É a ordem do menor para o maior, certo? Então, letra I. Se Gilberto emagrecer 7 quilos, então ele ficará com... Acha lá o Gilberto, volta lá. Quantos quilos que o Gilberto tem? Compara do lado, subtrai 7. Aí só marcar aqui embaixo. J. Se Antônio aumentar 10 quilos, então ele ficará com... Achou aqui o Antônio, vê quantos quilos que ele tem e acrescenta 10. Faça a adição. Coloca o resultado aqui. K. Beto e Ana pesam juntos, então acha lá, ó. O Beto e a Ana estão um do lado do outro aqui. Dá uma olhadinha até onde vai a barrinha, compara aqui no eixo que está na vertical, qual que é o peso do Beto e qual que é o peso da Ana. Quando você encontrar esses dois valores, é só realizar a adição, bom? E aí coloca aqui. Pode usar todo esse espaço que vocês têm aqui em volta para realizar os cálculos, tá bom? Não precisa pegar folha de rascunho, nada, utiliza tudo nessa folha. E esse foi o final da nossa página 15. Agora, na sequência, nós temos a página 16, que nós temos a seguinte atividade. Acompanhe a leitura comigo. Arthur trabalha em uma empresa de reciclagem. Ele registrou no gráfico abaixo a quantidade de material reciclável coletado durante um mês nessa empresa. Então, nós temos esse gráfico aqui, né? Vamos observar aqui o gráfico. Sempre fala, após observar os dados apresentados no gráfico, após observar o gráfico, vamos lá. Qual que é o título do gráfico? Coleta de material reciclável no mês. Por que eu preciso de um título, se não é produção de texto, né? Para eu entender do que se trata. Se não tem o título aqui em cima, imagina aqui, ó, não tem o título aqui em cima. E aí está me falando assim, plástico, tantas toneladas, papel, tantas toneladas, vidro, metal, tal. Do quê? Do que é reciclado, do que é jogado no oceano, do que é jogado nos aterros, a gente não sabe. Então, para isso que nós temos o título aqui, para nos localizar, tá bom? Então, nós temos aqui a coleta de material reciclável no mês. Aí vocês podem dizer, mas já está no enunciado. Nesse caso, sim. Mas nós temos que criar o hábito de sempre se atentar ao título dos gráficos. Então, nós observamos, nós vimos aqui que o papel foi o material mais coletado, o plástico foi o menos coletado, tá, legal. E aí, aqui nesse gráfico, antes da gente iniciar, vou fazer uma observação aqui no eixo vertical. Lembra que no anterior nós vimos que aumentava de 5 em 5, né? Esse daqui, embora ele apresenta somente os valores a cada 20, né, toneladas, de 20 em 20, a gente tem um ponto intermediário. O que seria esse ponto intermediário? Seria o 10. Então, é um gráfico de 10 em 10, embora não apareça o número aqui, ó. 0, 10, 20, ó, tenho mais um ponto, 30, o 40 já está aqui. Então, aqui o próximo seria 50, depois tem o 60, o próximo seria 70 e o último que já está, 80. A gente tem que sempre prestar atenção como que ocorre essa numeração, para a gente poder entender, caso o gráfico ele esteja assim, um valor seja indicado nesse ponto que não tem número nenhum, tá? Bom, então diz assim aqui embaixo. Após observar os dados apresentados no gráfico, observamos
Pinte o quadro que apresenta a informação verdadeira para cada questão. Legal. Qual que seria essa informação verdadeira? Que seria que não que completa, mas que responde à questão, tá? Então, letra A. Qual foi o material mais coletado pela empresa nesse mês? Qual foi o material que tem a barrinha mais alta? Óbvio. Foi o plástico, papel, vidro ou metal? Vocês vão olhar lá e vão pintar. B. Qual o material menos coletado? Ou seja, que tem a menor barrinha? Qual que foi? Plástico, papel, vidro ou metal? C. Quantas toneladas de vidro foram coletadas? Então, vamos achar lá a barrinha do vidro. E nesse caso aqui não tem o pontilhado, mas vocês podem fazer o pontilhado para poder ficar mais fácil. Foram 80, 40, 30 ou 60 toneladas? D. Quantas toneladas de plástico foram coletados? Volto lá no gráfico, olha o plástico aqui, ó. E olha só que o gráfico a barra aqui do plástico tinha ido naquela questão que eu falei para vocês, que o número não aparece. Por isso que a gente tem que identificar. Mas depois da minha explicação, tenho certeza que vocês vão acertar essa. Então, foram 80, 40, 30 ou 60? Letra E. No total, quantas toneladas foram coletadas ao todo? Se eu estou falando de total ao todo, quer dizer que eu tenho que fazer uma adição, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou observar o gráfico de novo e vou observar todas as quantidades dos materiais aqui que foram coletados e vou somar. Depois que eu somar, eu tenho que observar qual que vai ser o valor que eu vou alcançar. Se vai ser 200, 180, 210 ou 80, certo? Aí é só pintar esse quadro. Pro, de que cor? Da cor que vocês quiserem. Desde que não seja uma cor muito escura, para dar para a gente ver o número embaixo, tá bom? E aí eu tenho um desafio aqui embaixo que diz assim: quantos quilogramas de papel foram coletados? Aí vocês falam, mas aí é fácil, porque aqui eu já calculei. Então, mas aqui vocês calcularam as toneladas. Vocês não calcularam os quilos. E aí eu coloquei uma dica aqui do lado. 1 tonelada é igual a 1.000 quilogramas, ou seja, 1.000 quilos. Então, o que vocês vão fazer? O resultado do total das toneladas que vocês encontrarem é só multiplicar por 1.000, que aí vocês terão os quilogramas, tá bom? Bom, então esses foram os exercícios de gráficos de barras ou de colunas, tá bom? Prestem bastante atenção, não esqueçam sempre de observar o gráfico, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.